Meninas, meninos, saudações! Para nós fecharmos o nosso estudo de América Latina, vamos trabalhar com alguns destaques. Cuba, Venezuela e Colômbia especificamente. A apostila ainda nos traz a Nicarágua, a Bolívia. Eu gostaria que vocês fizessem essas leituras individualmente, são leituras relativamente mais simples. Eu vou me concentrar com vocês com os assuntos que têm um nível de complexidade mais elevado. Vamos aprofundar inclusive nestes assuntos, a começar por Cuba, ou melhor, América Central, aonde Cuba se encontra. América Central, século XIX, início do século XX, crescente influência dos Estados Unidos. Nós já vimos isto na aula de América Anglo-Saxônica de Estados Unidos. Eu mostrei para vocês a evolução das doutrinas geopolíticas americanas e a crescente influência dos Estados Unidos, primeiro, sobre todo o continente americano, doutrina Monroe do século XIX, e como isso se tornou mais intenso, mais específico para a América Central a partir do início do século XX, com a política do Big Stick e o corolário Roosevelt. E porque a América Central, primeiro, está numa proximidade maior frente aos Estados Unidos, e daí a importância de segurança para os Estados Unidos, ainda mais pela presença do Canal do Panamá, tão importante para a ligação entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, especialmente nas primeiras décadas, até meados e até mesmo na segunda metade do século XX. Daí o controle americano muito maior sobre esta região, fazendo com que a ação política dos Estados Unidos se mobilizasse com vistas a haver na região governos que fossem muito claramente alinhados com os Estados Unidos, daí a presença de governos autoritários e americanófilos. Me permita colocar isso de uma maneira mais simples, mais vulgar. Para dentro dos seus territórios, para suas próprias sociedades, esses governos são tigres ameaçadores, governos autoritários, ditaduras. Para os Estados Unidos, são gatinhos ronronantes seguindo as demandas dos Estados Unidos, inclusive de ordem econômica. Daí a necessidade de investimentos na área da agropecuária, empresas americanas de agropecuária, que, dada as condições de subserviência desses países, essas empresas americanas podem investir com maiores lucros, superexplorando o território, superexplorando a força de trabalho, tendo em vista os governos locais serem governos autoritários americanófilos. Tudo isto junto ajuda a explicar um apelido nada bonito, nada elogioso que esses países acabaram ganhando. São as repúblicas ou republiquetas das bananas, tendo em vista duas características: eles serem fracos diante dos Estados Unidos e eles serem exportadores de produtos da agropecuária, entre outros frutas, entre outros bananas. Tudo bem? É claro que as populações não se sujeitam a esta condição política, econômica, doméstica e internacional alegremente, e este quadro faz com que os países latino-americanos fiquem sujeitos a constante instabilidade política, constantemente a revoltas, a levantes, a golpes de Estado nestes países, mantendo então essas áreas em instabilidade política. Dentro deste contexto é que nos anos 1950, um levante revolucionário liderado por Fidel Castro, também seu irmão Raul Castro, também a figura emblemática de Ernesto Guevara, Che Guevara, vão chegar ao poder na ilha de Cuba, na Revolução Cubana, vitoriosa em 1959, ao derrubar o então ditador Fulgêncio Batista. Com a vitória da Revolução Cubana, as medidas revolucionárias começam a ser implementadas. E muita atenção, a historiografia, vamos dizer, corrente principal, considera que a Revolução Cubana de 1959 não é uma revolução socialista, ela é uma revolução de apelo social. Nós acabamos de ver no slide anterior a sujeição política e econômica dessas sociedades aos Estados Unidos e, consequentemente, as precárias condições de vida da população. A revolução tem um apelo social. Esse apelo social fará com que o novo governo cubano passe a assumir uma série de responsabilidades sociais e econômicas junto às suas populações.
Agora, em países que são basicamente países agrário-exportadores, não tem como viabilizar ganhos sociais sem um amplo processo de nacionalização no campo, um amplo processo de reforma agrária, desta nacionalização de atividades econômicas avançar pelo campo, o que cria um problema de ordem política internacional, porque o campo em Cuba, assim como nos demais países centro-americanos, e vimos no slide anterior, recebe altos investimentos dos Estados Unidos e, portanto, o processo de nacionalização econômica para fazer a revolução cumprir o seu viés social precisa afrontar os interesses do capital americano instalado na ilha quando a reforma agrária for processada. A Revolução Cubana, então, em 1959, tem as características de ser social. Para ela ser nacional, precisa nacionalizar a economia, inclusive o campo, com reforma agrária, e isto afronta os interesses americanos. A revolta é anti-americana, são suas três características principais. E aí é que aparece um problema. Ser anti-americano na América Central, a partir do corolário Roosevelt, faz com que qualquer governante não dure muito tempo. É necessário, então, para o Fidel Castro, para a Revolução Cubana, um dispositivo de proteção frente aos Estados Unidos. E esse dispositivo é a União Soviética. A União Soviética tem interesse de trazer Cuba à sua área de influência, não apenas pela expansão das áreas de influência, o que é inerente às superpotências durante o período da Guerra Fria, mas para solucionar um problema militar estratégico, a instalação de mísseis americanos na Turquia, mísseis que, em caso de guerra contra a União Soviética, acessariam todo o território soviético. A União Soviética não tinha nenhuma posição estratégica avançada para a instalação de mísseis que criasse uma situação análoga frente aos Estados Unidos e os seus mísseis na Turquia, até a Revolução Cubana e o início dos anos 1960, quando Cuba, para se proteger dos Estados Unidos, se alinha à União Soviética, e aí sim a Revolução ganha um contorno socialista. E a União Soviética tem o ganho de poder instalar mísseis no território cubano, equilibrando a relação estratégica militar com os Estados Unidos, o que criou o episódio da crise dos mísseis de Cuba. Resolvida diplomaticamente, depois de graves tensões, com a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba e a retirada eventual, 3 meses depois, dos mísseis americanos da Turquia, mas com os Estados Unidos assumindo um compromisso com a União Soviética. A gente já vê, não é apenas um compromisso, né, de não intervenção política, não intervenção militar em Cuba. Não é só um compromisso, uma intenção dos Estados Unidos. Há um anúncio soviético, uma agressão americana ao território cubano passará a ser lida pela União Soviética como uma agressão ao seu próprio território, criando, portanto, uma condição de defesa para Cuba contra uma eventual ameaça dos Estados Unidos. Para a União Soviética, apesar da retirada dos mísseis, Cuba é muito importante, porque está a 140 quilômetros dos Estados Unidos. Está em um clássico, me permitam uma palavra vulgar, quintal dos Estados Unidos, na América Latina e tão próxima, e, portanto, aumenta a influência da União Soviética às cercanias da superpotência rival numa área histórica de controle e, consequentemente, a União Soviética vai transformar Cuba em uma espécie de vitrine do socialismo para a América Latina, viabilizando altos investimentos em Cuba que melhoram as suas condições de vida, criando então esta vitrine socialista para o restante da América Latina, área de influência dos Estados Unidos tradicionalmente. Há, entretanto, para Cuba um problema: instrumentalização de Cuba às necessidades soviéticas de expansão do socialismo. Esses investimentos soviéticos em Cuba são investimentos que estão ligados aos interesses da União Soviética e não a qualquer parceria com Cuba, apesar de, obviamente, se desdobrar positivamente, porque Cuba vai se descolar muito fortemente do restante da América Latina, da América Central, em indicadores socioeconômicos.
com esses investimentos soviéticos, por exemplo, a mortalidade infantil cubana, a alfabetização cubana fica semelhante aos patamares que estavam dados para os anos 1970, 80, para países desenvolvidos de primeiro mundo à época, como era o caso dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido ou do Japão. Então as condições de vida melhoraram significativamente em Cuba e com um descolamento brutal frente às precárias condições de vida no restante da América Latina, especialmente da América Central. Mas há uma dependência, se há esses ganhos sociais e até projeção internacional de Cuba nesse caso, mas o problema é a dependência em relação à União Soviética, que mantém as mesmas estruturas econômicas cubanas, agrárias exportadoras, dentro da divisão territorial do trabalho da União Soviética. E, portanto, estes ganhos socioeconômicos são todos vindos da União Soviética, não são endógenos, não estão enraizados na própria sociedade cubana. Se acontecer alguma coisa com a União Soviética, se ela não tiver mais interesse nesses investimentos, por exemplo, isso pode ser muito ruim para a sociedade cubana, o que acaba, de fato, começando a acontecer na década de 1980. Não há maior interesse de manutenção desses investimentos, tendo em vista a crise que viria a desintegrar a União Soviética em 1991, se nos anos 80 as condições já eram mais precárias em termos de investimentos soviéticos em Cuba, na década de 1990, sem a União Soviética, pior ainda. Ainda mais tendo em vista o bloqueio comercial dos Estados Unidos a Cuba, o embargo americano imposto pelo Congresso dos Estados Unidos nos anos 1960, que durante boa parte da Guerra Fria não fazia diferença, tendo em vista a relação forte de Cuba com o bloco socialista e de Cuba com a União Soviética, mas com o enfraquecimento da União Soviética, com a sua eventual extinção, isto passa a ser problemático, como nós vemos aqui, anos 1980 e 1990, crise e fim da União Soviética. Então agora Cuba, sem a União Soviética, entra naquilo que a história cubana chama de período especial em tempo de paz. Período especial é previsto na antiga Constituição cubana. Período especial seria análogo a uma situação de ameaça à sociedade como guerra externa. Não há uma guerra externa. Cuba não está em conflito armado com qualquer país, mas a periculosidade, o risco da manutenção dos valores revolucionários é de tal ordem que é como se houvesse uma guerra externa, daí o dito período especial, com redução do comércio externo, tendo em vista o fim da União Soviética, do bloco socialista, redução da capacidade doméstica e externa de investimento e maior peso do bloqueio americano, o embargo, que mal fazia diferença nos anos 1970, nos anos 80 e agora nos anos 90, vai fazer uma diferença brutal. Como então Cuba vai se adequar a essas novas condições internacionais? Isso é muito interessante, muito importante, porque a quase totalidade dos países que eram socialistas no início dos anos 1990 muito rapidamente transitaram para economias de mercado e em estruturas políticas liberais, do ponto de vista das relações internacionais, em geral subservientes ao Ocidente. Não é o caso de Cuba. Cuba conseguiu se adequar a este novo cenário. Como? Alterações legais, criação de nichos para a propriedade privada. Já na velha Constituição cubana, a Constituição dos anos 60, que ainda era vigente nos anos 1990, foram criadas alterações legais constitucionais de modo que a propriedade privada pudesse passar a existir com proteção legal. E para que essa proteção à propriedade privada, para que esses nichos de propriedade privada, para atrair investimentos naquilo que seria uma evidente, imediata potencialidade econômica cubana, a atividade turística, daí o aumento do investimento externo direto no setor de turismo, principalmente de investidores canadenses e espanhóis. Vejam, esses investidores, para realizarem o seu aporte de capital, precisam ter segurança jurídica, e daí a ideia de mudanças legais
criando novamente o Instituto da Propriedade Privada, né, da proletarização do trabalho em alguns restritos contextos na sociedade no território cubano. Além disto, novas formas de projeção internacional. Durante o período de domínio da União Soviética, Cuba exportava uma grande quantidade de militares para o mundo. Talvez o melhor exemplo seja Angola, a Guerra Civil em Angola dos anos 1970 a 80, que opunha, de um lado, a MPLA, Movimento para a Libertação de Angola, que estava no poder, que tinha eleito o presidente angolano, mas que vivia uma guerra civil no país contra a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, de orientação capitalista pró-Ocidente, alimentada em recursos financeiros e armas pelos Estados Unidos e pela República Sul-Africana. Como a União Soviética, então, poderia manter o socialismo em Angola, país africano, através de Cuba? Cuba mandou tropas para a sustentação do socialismo da MPLA no governo angolano. Agora vejam, tropas custam caro. Enquanto a União Soviética financia, tudo bem, mas quando a União Soviética não financia mais, fica difícil de manter. Além disto, tropas são problemáticas à medida em que passam uma imagem muito ruim do país, capital simbólico bastante negativo. Tropas, soldados, causam problemas, não é? Estão em áreas de conflito. Então, o que Cuba faz com estes soldados nos anos 1990? Traz de volta. Não há ganho econômico, não há ganho de capital simbólico na manutenção dessas tropas internacionalmente. Agora, ao invés de tropas, que tal outra coisa? Médicos cubanos. Durante o período de investimentos da União Soviética, o setor de ensino, inclusive ensino superior em medicina, se tornou muito forte em Cuba, a formação massiva de médicos de excelente qualidade. Então, ao invés de mandar soldados que passam uma imagem negativa, soldados que são custosos a Cuba, não. Médicos que passam uma imagem positiva de Cuba para o mundo, médicos que geram recursos financeiros para Cuba. Daí aquela falsa polêmica estabelecida aqui no Brasil. Falsa polêmica por quê? Diziam alguns que os médicos cubanos não faziam filantropia no Brasil, eles estavam sendo pagos, e mais, que Cuba se beneficiava destes recursos. É engraçado, né? Porque as universidades privadas americanas, britânicas, elas aceitam graciosamente os estudantes de pós-graduação do Brasil? Não, eles pagam. Assim como, sim, obviamente, o governo brasileiro pagava esses médicos, o governo venezuelano paga esses médicos para Cuba. Uma parte desses valores são direcionados para os médicos propriamente e uma parte desses valores são direcionados para a sociedade cubana. Afinal de contas, essa formação em medicina veio da onde? O médico se formou sozinho no ventre da sua mãe como feto? Não! Esse médico se formou em uma sociedade que foi desenvolvida pelo governo cubano nos anos 1960, 70, 80. Então, uma parte dos recursos vai sim para o médico, uma outra parte vai para o governo cubano. E voltando, a ideia de médicos que passam uma imagem positiva de Cuba no cenário internacional e geram recursos financeiros para o país. E não apenas médicos, porque a ideia é de que ele é um prestador de serviço, mas Cuba não teria tecnologia, não teria recursos laboratoriais quando tem, sim, exportação de fármacos. Na verdade, a pesquisa médica e a produção de fármacos em Cuba são setores muito, muito fortes e que hoje geram capacidade exportadora e recursos financeiros para Cuba. Tudo bem? Avançando, Venezuela. Venezuela, que é um país com altos problemas do ponto de vista político-econômico nos últimos anos aqui na América do Sul. Vamos aprofundar então nosso estudo sobre Venezuela, começando com um breve histórico da Venezuela no início do século XX. Como vários países latino-americanos, sul-americanos, a Venezuela passa por forte dinamização econômica, política e social, com industrialização, consequentemente urbanização, criando novos atores políticos. Enquanto nós temos uma sociedade agrária, essa sociedade então
tem poucos atores políticos, tem setores marginalizados econômica e politicamente, mas que, em geral, trabalhadores rurais, não têm maior capacidade de organização e contestação. Com a urbanização, há setores urbanos, proletários, que são marginalizados economicamente, mas na cidade, essas populações têm uma facilidade muito maior de organização e pressão. O trabalhador urbano pode contestar essas autoridades excludentes muito mais fácil, muito mais eficientemente. Como então as elites históricas, oligárquicas, rurais e eventualmente empresariais venezuelanas vão lidar com esta nova situação? A resposta é Punto Firrismo. Punto Firro é uma residência oficial do governo, é uma residência oficial do governo venezuelano, e aonde foi firmado um pacto entre, à época, os dois maiores partidos conservadores do governo, a COPEI e a AD. Esse pacto, então, Punto Firrismo, vai formar uma estrutura política elitista entre os setores da oligarquia rural e os novos setores empresariais urbanos, inaugurando aquilo que na América Latina nós chamamos de arbitragem estatal, aquilo que na América Latina nós chamamos de populismo latino-americano do populismo latino-americano do século XX. É o caso do Perón na Argentina, é o caso do Cárdenas no México, é o caso do Vargas aqui no Brasil, e no caso da Venezuela, o Punto Firrismo a partir de 1958. Mas esse populismo, esse Punto Firrismo venezuelano tem uma diferença, uma peculiaridade frente aos outros países latino-americanos nos anos 1970. Nos anos 1970, nós temos as crises do petróleo no cenário internacional mundial. As crises do petróleo, que são protagonizadas pela OPEP. O que a Venezuela tem a ver com isto? Ora, duas coisas. A Venezuela é o país detentor hoje das maiores reservas mundiais comprovadas de petróleo. E a Venezuela é membro fundador da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quando nos anos 60 a OPEP estava sendo criada, lá estava a Venezuela como membro fundador, tá certo? E, portanto, a Venezuela participa, como país agente dessas crises do petróleo, sendo que seu principal produto de exportação, o petróleo, tem o seu preço multiplicado por 20 ao longo da década de 1970. Para viabilizar a arbitragem estatal que nós vimos no slide anterior, é necessário um Estado forte, é necessário um Estado com recursos financeiros para intervenção política, econômica e social na sociedade. E a Venezuela vai ter muito dinheiro com as exportações de um petróleo cada vez mais caro, fazendo com que haja, então, com as crises do petróleo, ampliação dos recursos econômicos e formação de um Estado forte, social intervencionista, criando um período de estabilidade política na Venezuela. Vejam, os anos 1960 e 70 é um período de alta instabilidade na América do Sul, com golpes militares em vários países, inclusive aqui no Brasil. A Venezuela está numa situação diferente neste período. Por causa das crises do petróleo, do dinheiro do petróleo, a Venezuela tem ganhos econômicos sociais, ganho, portanto, na qualidade de vida da população e estabilidade política. Mas, notem bem, a Venezuela é muito sensível aos preços do petróleo, porque a Venezuela nunca conseguiu longos períodos de estabilidade e projetos de desenvolvimento nacional mais sólidos e, portanto, o curto período de benefício com as exportações de petróleo ainda estão dados em um país dependente deste produto no mercado internacional. Quando o petróleo aumenta de preços, a Venezuela vai bem. Quando o petróleo cai de preços, a Venezuela vai mal. E é o que acontece nos anos 1980. O petróleo entra numa trajetória de queda de preços que vai ser mantida até o final dos anos 1990. Queda do preço do petróleo com aumento da dívida venezuelana, crise da dívida externa. Consequentemente, degradação econômica, social e política, inclusive com o episódio do Caracazo, os aumentos de preços, a inflação nas cidades venezuelanas que levam a população a
protestos, em especial na capital Caracas, nas grandes cidades das cercanias, com gravíssima repressão por parte do governo venezuelano, sendo que o número de mortos ainda é incerto até a atualidade. Com isto, com a decadência econômica, social, política, com a repressão do Caracazo, o puntofirrismo entra em decadência, os partidos puntofirristas, COPEI e AD, entram em descrédito na década de 1990. Como então superar estes problemas? Anos 1990, a Venezuela cai então em gravíssima instabilidade. O ambiente econômico degradado, o ambiente social de degradação da qualidade de vida, o ambiente político de descrédito dos partidos tradicionais abre margem para alternativas políticas, aquela palavra, aquela expressão em moda na atualidade. Outsiders, aquele que não é tradicional da política, pode se capitalizar politicamente. É o caso do coronel Hugo Chávez. Ele aparece das Forças Armadas, um setor que, em geral, na América Latina, é bem visto por amplos setores da sociedade, ainda mais com um discurso de esquerda nacionalista de forte apelo social. Hugo Chávez, então, depois de um golpe de Estado fracassado, organiza um partido político, apresenta estas propostas à sociedade venezuelana, outsider que é, das Forças Armadas, com esse discurso político, econômico e social, é eleito presidente. Há, entretanto, um problema. É fácil discursar como candidato, é difícil implementar como presidente, em especial em um país em crise econômica, em um país que estava há década e meia, 2 décadas em crise econômica. Mas lembrem-se, segundo Maquiavel, a virtude do político deve ser acompanhada pela fortuna, pelo seu pingo de sorte, sem o que as suas virtudes podem não adiantar coisa alguma. É o caso de Hugo Chávez. Sem nenhuma relação direta com Hugo Chávez, começa, no início dos anos 2000, o chamado superciclo das commodities. Então, os produtos primários de exportação, de comércio mundial, avançam em preços no mercado internacional. O petróleo, que vinha de década e meia de queda de preços, aumenta mais e mais o seu preço no mercado internacional, gerando então ganhos econômicos ao governo para implementação de programas de desenvolvimento nacional e social. Então aquelas promessas do candidato Hugo Chávez podem ser implementadas na Venezuela do início dos anos 2000, tendo em vista o início do superciclo das commodities. Mas, claro, vão haver oposições internacionais dos Estados Unidos, porque com esse discurso nacionalista de esquerda, a Venezuela se contrapõe ao consenso de Washington neoliberal, a demanda americana de neoliberalismo na América Latina. Então, um ponto de rivalidade externo, os Estados Unidos que alimentam as classes altas da Venezuela, rentistas e grande imprensa. Rentistas, quem ganha dinheiro no sistema financeiro, com aplicações financeiras, e a grande imprensa, os grandes jornais, as grandes televisões da Venezuela. Além da classe média, apesar dos ganhos econômico-materiais, é cooptada principalmente pela massividade da crítica dos meios de imprensa ao governo Hugo Chávez. Aqui nós podemos ver porque eu coloquei que a classe média é de fato meramente cooptada. Nós temos crescimento da renda na Venezuela de 1998 a 2007. Portanto, no período de governo, em grande parte do período de governo de Hugo Chávez. Então, 20% mais pobres, 20% menos pobres, quintil intermediário, 20% menos ricos e os mais ricos 20%. Vejam que nesses 4 estratos nós vamos ter aumento da participação da renda nacional. Por exemplo, aqui, de 4,1% para 5,1%. Em todos os estratos há aumento desde 1998 a 2007, inclusive entre os 20% menos ricos, que já estariam no que a gente chamaria de classe média de renda. Tá? Nós temos um crescimento de 21,1% para 22,6%. Só
no quintil mais rico é que houve uma redução, e vejam que não foi uma redução tão brutal, de 53,4% para 47,7%, com redução do índice de Gini, redução da desigualdade de renda na Venezuela. E, portanto, setores de renda média da sociedade também foram beneficiados em renda, mas eles são mais facilmente cooptados pela grande imprensa aliada das classes de renda alta, rentistas da sociedade venezuelana, sob pressão dos Estados Unidos. Neste outro gráfico a gente percebe o apoio popular, e lembrem-se, os quintis mais pobres da população são quantitativamente mais numerosos. A pobreza, eu quero me concentrar nesse indicador, vai cair de 80% antes do governo Hugo Chávez, 80% da população venezuelana considerada matematicamente, numericamente pobre, para 37%, ainda é um valor elevado, mas caiu metade dos valores percentuais à pobreza na Venezuela, evidenciando, portanto, um embasamento sólido do governo Hugo Chávez junto às populações mais pobres da Venezuela. Anos 2000, permanência da pressão da burguesia dos meios de imprensa cooptando as classes médias, mas enquanto o preço do petróleo vai bem, enquanto é possível a implementação dessas medidas de apelo nacional e social, o governo Hugo Chávez também vai bem. O problema é que a partir dos anos 2010 termina o super ciclo das commodities e, portanto, a Venezuela volta àquele cenário dos anos 1980 de crise econômica. E para piorar a situação, o Hugo Chávez, presidente Hugo Chávez, que tinha uma relativa habilidade para lidar com esses problemas, acometido de câncer, morte de Hugo Chávez. Com a crise econômica, política e social, sem uma liderança carismática como Hugo Chávez, com a forte pressão doméstica dos meios de imprensa e a pressão dos Estados Unidos, então o país volta a mergulhar em grave crise de instabilidade econômica e política que, grosso modo, é mantida até a atualidade. Colômbia. Como a gente fez para a Venezuela, vamos agora para a Colômbia. Início do século XX, dois partidos centristas principais, na verdade conservadores, o Partido Conservador propriamente e o Partido Liberal. O Partido Conservador colombiano, ligado aos grandes proprietários de terras, e à Igreja Católica colombiana. O Partido Liberal, ligado ao empresariado urbano, em crescimento na América Latina em geral, também na Colômbia ao longo do século XX, defendendo a laicização do Estado, a separação, portanto, de Estado e Igreja, de fé e religião, além de representar outros grupos em uma sociedade que ia se dinamizando na sociedade, uma sociedade que ia se dinamizando com a industrialização, com a urbanização. É o caso do proletariado do campo ou da cidade e de comunistas, eventualmente, ao longo do século XX, com uma peculiaridade muito importante que eu vou resgatar eventualmente. Eu vou resgatar várias vezes, na verdade. Incomunicabilidade entre os partidos com lutas violentas pelo poder. Como partidos contrários vão lutar pelo poder em uma sociedade? Ora, com as palavras, com os projetos políticos, com os lobbies, com os apoios políticos na sociedade e nas eleições, certo? No caso de vários países, e no caso da Colômbia em especial, não, errado. Ao longo do século XX, esses países se confrontavam violentamente, inclusive com milícias de parte a parte, assassinando as principais lideranças do outro partido para ter vantagem sobre o outro, para ter coação sobre o outro. E, portanto, esta relação entre esses dois partidos não era uma relação política, era uma relação violenta, pautada, atenção, em milícias pagas, mercenários pagos pelos dois partidos. Isso é muito importante para nós entendermos o início do chamado Bogotazo, quando em 1948 é assassinado um importante líder do Partido Liberal, criando, portanto, um contexto de animosidade com protestos violentos, com violência de parte a parte desses partidos a partir de 1948, e veja,
até 1957, varrendo o final da década de 40, quase toda a década de 50. O Bogotazo só termina em 1957 com a formação da Frente Nacional, união dos dois partidos rivais. Ao invés de lutarem, eles se uniram com divisão de cargos e exclusão consequente das demais forças. Se os partidos são o conservador e o liberal, eles vão se unir, os grandes proprietários de terras, os empresários urbanos, formando aquilo que nós vimos para a Venezuela, como o ponto-firrismo venezuelano, viabilizando então o populismo agora na Colômbia em um estado oligárquico burguês. Há, entretanto, um problema, que junto ao Partido Liberal é que havia espaço para essas novas forças políticas entrarem na estrutura política institucional, na estrutura política partidária legal, mas com a união dos dois partidos na Frente Nacional, com o Partido Conservador participando da Frente Nacional, é claro que essas forças vão ser excluídas do processo político. O que acontece quando essas forças têm uma demanda que elas consideram legítima e emergencial, mas o processo político é a elas vetado. A opção é o uso da força. Tendência ideológica no conflito armado e a formação das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, formada pelo campesinato colombiano no início dos anos 1960. Uma organização de fundo marxista para tomar o poder pela via revolucionária e instaurar um Estado socialista no qual pudesse ser feita a redistribuição da terra e sob inspiração daquilo que tinha acontecido tão recentemente, que era a Revolução Cubana, a introdução do socialismo em Cuba. Anos 1970, termina a Frente Nacional, mas as forças elitistas se acomodam com ainda os dois principais partidos, conservador e liberal, mas sem aquela relação belicosa de parte a parte. Anos 1980, aumenta significativamente a complexidade na Venezuela, com a produção de drogas. Droga, cocaína, produzida a partir do plantio da coca. Coca é uma planta tradicional entre os países andinos, é uma planta nativa do continente e que já era plantada, já era utilizada antes da chegada dos europeus ao continente americano, mas desta planta é possível fazer o processamento em cocaína e daí o comércio internacional de drogas que rompe esta lógica tradicional de plantação da coca. E para onde vai esta droga principalmente? Para os Estados Unidos, maior mercado consumidor de cocaína, especialmente nos anos 1980, alimentando, portanto, em recursos financeiros o tráfico de drogas. Mas não apenas o tráfico de drogas. A droga é uma atividade ilegal e, consequentemente, o tráfico de drogas precisa de segurança, o tráfico de drogas precisa de recursos em armas. Quem podem ser esses recursos em armas? Aquelas milícias dos partidos conservador e liberal, que lá do início do século XX continuaram existindo até a década de 80 e até a atualidade, mas deixaram de ser meros grupelhos armados e ganharam autonomia econômica, militar e política na Colômbia, e agora são contratados. Mas lembrem-se, eles têm uma raiz nos partidos conservador e liberal, uma raiz em setores conservadores da sociedade, em especial a oligarquia rural, e, portanto, essas forças paramilitares no espectro ideológico se colocam à direita do espectro ideológico e são também contratados pelos traficantes de drogas. Então o tráfico de drogas alimenta essas forças paramilitares ilícitas de direita, de extrema direita na Colômbia. Burguesia e setores do governo. Se a droga é um dos principais produtos de comercialização externa da Colômbia nos anos 1980, movimenta uma enorme quantidade de dinheiro. Esse dinheiro precisa ser lavado no sistema financeiro doméstico e internacional mundial. Agora, para a lavagem de dinheiro é necessária a burguesia
colombiana e, portanto, a burguesia também se beneficia desses recursos do tráfico de drogas. Eu sei disto, a grande burguesia colombiana sabe e o governo também, de modo que então setores do governo são alimentados com estes recursos do tráfico de drogas dos anos 1980 com o crime organizado. E por último também, a própria guerrilha, as Farc, que nós vimos no slide anterior. Nos anos 1980, a guerrilha controla 1/3 do território colombiano. E nesse terço do território, a guerrilha autoriza o plantio de coca e refino em cocaína, cobrando, tributando o narcotraficante, sendo, portanto, uma fonte de recursos para a manutenção da guerrilha. Muita atenção. Primeiro, vejam que o tráfico de drogas alimenta diferentes setores da sociedade colombiana, especialmente na década de 1980. E ainda mais, vejam que há uma ligação, mas ela é externa, objetivada, entre as Farc e o tráfico de drogas. Setores conservadores reacionários brasileiros utilizam isso na forma de notícia falsa, de mentira, alegando que Farc e narcotráfico são a mesma coisa. Não, narcotráfico é uma atividade ilícita de comércio internacional de drogas que tem maior desenvolvimento nos anos 1980. E Farc é uma guerrilha de esquerda enraizada no campo da Colômbia para a tomada do poder e instalação de um Estado socialista. As suas raízes são diferentes. Existe uma associação? Existe. Então, uma ligação externa que seja. Qual é esta relação? Na área controlada pelas Farc, a autorização do plantio e refino, cobrando sobre os traficantes para que as Farc pudessem ter recursos para a manutenção das suas atividades. Agora vejam, para fechar o slide, como a droga vai até os Estados Unidos, criando, portanto, para os Estados Unidos uma excelente desculpa para, através da droga, interferir no território colombiano, na sociedade colombiana, através do chamado Plano Colômbia dos anos 1990-2000, com o qual o governo americano abastecia o governo colombiano de recursos financeiros, tecnológicos, inclusive militares, sob a alegação de combate ao narcotráfico, de combate a uma guerrilha que era lida e propagandeada pelos Estados Unidos como sendo umbilicalmente ligadas Farc e narcotráfico. Vimos há pouco então que não, essa é uma forma simplista de analisar o problema. Nos anos 1980, 90 e 2000, fracasso das iniciativas de pacificação entre guerrilha, Farc, ELN, Exército de Libertação Nacional, outra guerrilha colombiana, e o governo. Ataques do governo com enfraquecimento das Farc, mas, apesar de décadas de ataque do governo e sob apoio dos Estados Unidos, não houve uma vitória definitiva do governo sobre as Farc. As Farc, que já chegaram a ter 40 mil guerrilheiros nas selvas colombianas, nos anos 2000 tinham por volta de 15, 20 mil guerrilheiros, bem menos, estavam enfraquecidas, mas 15, 20 mil soldados sob o comando das Farc, e portanto elas não foram derrotadas, criando um impasse. O governo não poderia vencer as Farc, evidentemente, pela força militar. E aquele velho ideal das Farc dos anos 1960, de tomar o poder pela via armada, evidentemente não seria atingido na década de 1990-2000, com o fim da Guerra Fria, com o fim do socialismo no cenário mundial. Como então resolver este impasse? Vejamos, anos 2000, 2010, 2005, criação pelo governo Uribe conservador da Lei de Justiça e Paz, um acordo para pôr fim a uma das forças militares ilícitas do território colombiano, os paramilitares. Aqueles que nós vimos lá no começo da parte de Colômbia, que eram as milícias alimentadas pelos partidos conservadores, que ganharam autonomia, se tornando, portanto, grupos armados poderosos, que são responsáveis por sequestros, torturas, mortes de centenas de pessoas, milhares de pessoas na Colômbia nas últimas décadas. Como resolver este problema? Entre outros, através
da anistia. O governo conservador Uribe fez anistia aos paramilitares com a Lei de Justiça e Paz. Mas houve graves problemas com esta Lei de Justiça e Paz. Quais problemas? O guerrilheiro abdica das armas, certo? Mas o que ele viria a fazer na sociedade colombiana para além da sua ação como paramilitar? Nada. Então, na prática, aconteceu de esses paramilitares continuarem atuando nos seus grupos paramilitares. Na verdade, os grandes grupos paramilitares colombianos foram fragmentados em grupos menores e a situação de atuação ilícita desses grupos armados acabou continuando sendo mais ou menos a mesma. E, portanto, na prática, a dita Lei de Justiça e Paz acabou não funcionando. Em 2012, o governo Santos, que foi eleito com o apoio político do Uribe e, portanto, dentro de um espectro conservador, vai propor um acordo com as Farc, o acordo geral com as Farc. Agora, como então ser feito esse acordo geral? O acordo geral pressupunha um processo através do qual as Farc se tornariam partido político ao invés de grupo armado e ainda mais viabilizaria neste processo uma lenta integração dos antigos guerrilheiros à estrutura civil, à estrutura lícita de funcionamento da sociedade colombiana, inclusive com a sociedade colombiana, o Estado colombiano patrocinando cursos de qualificação profissional para os antigos guerrilheiros, mas neste intervalo de qualificação profissional os guerrilheiros seriam subvencionados pelo governo colombiano. Parece fácil para os antigos guerrilheiros? Não é uma questão de ser fácil ou difícil, é uma questão de inteligência e atingir determinados objetivos. O objetivo do presidente Santos, o objetivo das Farc neste momento é superar a sua diversidade política. E como? O objetivo do presidente Santos é acabar com a guerra civil. Dá para acabar com a guerra civil pelas armas do governo colombiano? Vimos nesta parte do slide que não. Ainda havia 15, 20 mil guerrilheiros nas selvas. Não dá para vencer as Farc. O objetivo das Farc era chegar ao poder. Mas dá para chegar ao poder pela via das armas? Não. Mas dá para chegar ao poder pela via do voto, se transformando em partido político. Então, através deste desenho negociado, as duas partes são contempladas. Termina a guerra de guerrilha, vantagem para o presidente Santos. O que era uma guerrilha vira um partido político, pode chegar ao poder não pelas armas, mas pelo voto. Vantagens para os dois, com vistas ao fim de um conflito armado que ceifou milhares de vidas na Colômbia neste intervalo de tempo de praticamente meio século. Agora, acompanhando os erros da Lei de Justiça e Paz, o antigo guerrilheiro ser educado, ser qualificado para funcionar em profissões na sociedade colombiana e, nesse intervalo de tempo, subvencionado. Mas nós vimos há pouco para a Venezuela e vale para a Colômbia também, a imprensa é fortemente impregnada por valores conservadores e americanófilos. Isso foi passado para a sociedade colombiana de que forma? Que haveria um perdão a assassinos e torturadores, que haveria nesse perdão um pagamento do governo para ex-assassinos e torturadores. Tudo mentira, não era pagamento, era justamente para não se repetir o erro da Lei de Justiça e Paz. E não haveria perdão para assassinos e torturadores. Era criado um estatuto jurídico diferenciado, mas crimes contra a humanidade não seriam perdoados pelo acordo geral. As pessoas que fossem envoltas em crimes contra a humanidade teriam que pagar judicialmente. Porém, uma sociedade que passou a ser alimentada com notícias falsas massivamente foi a plebiscito em 2016 e se furtou a aprovar o acordo geral. Então, todo o acordo que foi desenhado a partir de 2012 para superar a guerra civil acabou indo por água abaixo no plebiscito de 2016. Ou melhor, não foi por água abaixo, porque tanto as Farc como o governo Santos continuaram, mesmo com a derrota do plebiscito, comprometidos com o estabelecimento da paz. E, consequentemente, mais uma dificuldade.
Como então fazer um novo acordo, sabendo que os setores conservadores, mobilizadores da imprensa colombiana, certamente encaminhariam em um eventual novo plebiscito mais uma derrota do acordo, o que acabaria por manter a situação de guerra civil. Então, como viabilizar a superação dessa dificuldade? E vejam, sem afrontar a ideia de democracia. Não é um acordo elitista. Este acordo precisa ser validado pela sociedade civil. A solução foi viabilizar, a partir de 2016, uma série de encontros entre o governo e as Farc à luz de setores organizados da sociedade civil colombiana ou da comunidade internacional. Associações de jornalistas, sindicatos, acadêmicos, outros setores de imprensa, governos internacionais, que passavam então a validar, a partir da sociedade civil e da comunidade internacional, as diferentes partes do acordo, culminando em 2017 com a entrega de armas das Farc e o início da transformação das Farc em partido político, com o mesmo acrônimo, continuou se chamando Farc, mas de Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Força Alternativa Revolucionária do Comum, o nome do partido político que substituiu a guerrilha e hoje atua no parlamento colombiano, superando a situação de meio século de guerra civil. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, para nós fecharmos o assunto de América Latina. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato através das redes sociais. Abração para todos e boa sorte.